Teresa, capítulo 11. Teresa questiona Luísa porque ele pergunta isso agora, que o professor já não quer saber nada dela. Está furioso com ela, por ela ter enfrentado Paloma. Luísa fica surpresa e pede perdão. Teresa diz à amiga que não é culpa dela, mas sim sua, porque pensou algo com o irmão dela, mas ele tem razão, e ela não é mais que uma empregada. Luísa diz a Teresa para não se importar tanto, porque Arthur está muito sensível ultimamente. Teresa diz que acha que Arthur ainda ama Paloma, e por isso se enfureceu com o que ela fez. Teresa decide se afastar de Luísa também, para se dedicar apenas ao trabalho na casa de Arthur. Regina procura Mariano na casa de Ramon, mas não o encontra, já que ele está no trabalho. Mariano devolve a carteira de um dos seus clientes, que tinha esquecido no seu táxi. O cara agradece a ele pela honestidade de ter trazido sua carteira. Regina diz a Ramon que casar com o filho dele é o melhor que acontecerá com sua filha, Teresa. Ramon também gosta da ideia. Rubens se encontra com o Dr. Heitor, já que sabe que ele é o que está cuidando do irmão de Esperança. Eles têm um pequeno enfrentamento, pois Heitor sabe do segredo que Esperança esconde dos pais por namorar com Rubens, sem que ninguém saiba. Johnny fica feliz por Pablinho ter sido operado e estar em recuperação. Teresa descobre que sua mãe veio à casa de Arthur e fica chocada. Lena diz que Regina veio bem cedo e conversou com Arthur. Joana revela a Regina que Roberto vai trazer a indecente que arrumou de namorada para morar na vizinhança. Roberto diz a Ramon que inventou a Joana, que vai trazer a mulher para morar ali com ele, para ela ficar com ciúmes. Mariano chega na vila e dá uma grana para Ramon e depois decide sair para comprar um presente para Teresa com o restante do dinheiro. Regina aconselha Joana a tentar uma relação com Roberto, porque dá para ver que ele a ama. Teresa se nega a almoçar na casa de Arthur e decide sair. Paloma diz a Florência que está muito triste com os últimos acontecimentos. Florência insiste para ela falar com Arthur. Luísa pergunta a Arthur o que aconteceu com Teresa, porque a percebe muito triste. Arthur diz a Luísa que é melhor por distância com Teresa. Teresa chega na vila furiosa e diz à madrinha que sua mãe passou do ponto. Ele fez uma coisa muito ruim. Joana a chama para ir à sua casa para contar a notícia. Joana diz a Teresa que decidiu dar uma oportunidade a Roberto. Teresa não gosta da ideia, já que Roberto é pobre e a víbora odeia a pobreza e quer que a madrinha fique com um rico, como também ela irá ficar. Arthur e Rubens se encontram e almoçam juntos. Eles conversam sobre o assunto de Esperança e ele questiona o amigo se pensa em se divorciar. Rubens diz que não. Teresa diz à madrinha que sua mãe foi na casa do professor e provavelmente não falou nada de bom, e ela vai lhe escutar. Maris e seu marido visitam Pablinho no hospital. Esperança explica a situação do irmãozinho e fala que irá trabalhar naquele hospital. Teresa reclama com Regina por ter falado com Arthur. Regina diz que tinha que falar com Arthur porque não gostou nada de como os viu à noite. Teresa grita com a mãe. Regina diz a Teresa que Arthur a vê como mulher e estavam com as mãos dadas e o que viu não era uma relação de mestre e aluna. Mariano chega bem na hora, escuta tudo e pede explicações para Teresa. Teresa diz a Mariano que isso que sua mãe disse não é verdade e não foi assim. Mariano duvida e pede que Regina lhe diga a verdade. Regina pede perdão e diz a Mariano que talvez tenha se enganado. Mariano está disposto a falar com Arthur, mas Teresa vai atrás dele. Teresa diz a Mariano que se incomoda que ele duvide dela. Mariano diz que vai pôr Arthur no lugar dele e ele vai lhe dizer o que quer com ela, nem que tenha que arrebentá-lo com socos. Teresa diz que se ele for, eles irão terminar. Mariano joga o presente que daria para Teresa no chão, pega o carro e sai. Teresa pega a caixinha e chora. Teresa diz à mãe que Mariano foi armar um escândalo com o professor. Regina pede perdão à filha e diz que não queria metê-la num problemão com Mariano. Teresa diz que isso que ela fez e manda ela calar a boca, porque nem sabe como as coisas aconteceram. Armando chega. Teresa diz ao pai o que sua mãe fez. Ela diz à mãe que se por culpa dela perder a oportunidade de trabalhar com Arthur e de estudar na universidade que quer, não irá perdoá-la. Aida pede permissão à mãe para sair. Mayra diz que quando o pai dela chegar, ela pode pedir permissão para ele. Teresa diz ao pai que Mariano saiu, disposto a bater em Arthur e reclamar com ele. Ela pega um táxi e sai. Aida foge de casa pela janela. Regina diz a Armando que está preocupada com Teresa pelo que ela está fazendo ultimamente, e ainda tem muitas dúvidas. Armando diz a Regina que é o cúmulo ela ter duvidado da própria filha. Teresa ordena que o taxista acelere e vá mais rápido. Arthur diz a Luísa que Teresa é uma boa moça, mas é apenas sua aluna e trabalha para ele. Luísa diz que isso pode mudar e o importante é que ele aceite, que a ame. Roberto vai atrás de Joana
e leva flores para ela. Ela diz que ele não tem vergonha e não entende como se atreve a dirigi-la a palavra. Joana diz a Roberto que ele agora pretende vir morar com aquela outra. Ele percebe que ela está com ciúmes. Florência visita Arthur e pede que ele veja ela e converse com ela, nem que seja pela última vez, porque ela precisa estar tranquila. Ela jura que Paloma não quer lhe fazer mal. Roberto diz a Joana que trouxe as flores para alegrar o dia dela e só ama ela. Ele fala que não está de rolo com aquela gringa e só trouxe a moça para fazer ciúmes nela. Joana fica surpresa. Roberto diz que a ama e pede mais uma chance. O doutor diz a Marisa que Pablinho sofreu uma recaída, infelizmente. Esperança fica triste. Joana rejeita Roberto e diz que não quer nada com ele, porque ele não está à sua altura. Ele diz que só se importa com ela. Joana manda ele ir embora e levar as flores. Ele vai embora. Depois, a boba chora. Luísa pensa mal no que Paloma deve querer falar com Arthur. Mariano chega na casa de Arthur e toca a campainha, repetidas vezes. Ele se irrita. Mariano recebe uma ligação de Esperança, que diz que o estado de Pablinho está grave e ele teve uma recaída. Mariano decide sair. Logo após, Teresa chega na casa e pergunta a Lena se alguém veio. Lena diz que uma senhorita veio ver Arthur, mas não era Paloma. Arthur diz a Luísa que Paloma lhe perseguiu durante anos e agora é hora de enfrentá-la. Florência diz a Paloma que falou com Arthur e o percebeu ressentido com ela e não sabe se ele vai querer falar com ela ou não. Arthur liga para Florência e diz que vai falar com Paloma agora mesmo. Aida visita Paulo e diz que fugiu de casa porque não pôde aguentar ficar sem ele. Teresa chega no escritório de Arthur e pede para conversarem porque soube que sua mãe veio ali. Arthur diz que vai sair e pede que ela tome a tarde livre porque amanhã eles conversam. Teresa se irrita. Ela liga para Mariano e pede para conversarem. Mariano diz que ficou muito claro que eles terminaram. Mariano manda Teresa fazer da vida dela e com esse cara o que quiser fazer. Teresa chora, se irrita e joga o presente que Mariano lhe deu no chão. Depois ela vê que era um anel bonito e uma cartinha, onde ele diz que ela é o amor da sua vida e que aquele anel era símbolo do seu amor, e diz que queria passar o resto da sua vida com ela. Ela se derrama em lágrimas e diz que também ama o Mariano. Teresa recebe uma ligação do pai. Ele pergunta o que aconteceu e se ela alcançou o Mariano. Teresa diz ao pai que Mariano não falou com o professor e foi embora, dizendo que não quer saber nada dela. Teresa diz a Armando que por culpa da sua mãe perdeu Mariano. Armando tenta acalmar a filha. Esperança diz a Mariano que o outro rim de Pablinho trabalhou demais antes da operação e sentiu a falta do outro quando tiraram e ele foi levado para fazer uma hemodiálise. Rubens liga para Esperança. Ela diz que não pode vê-lo agora porque seu irmão ficou muito mal e teve uma recaída. Teresa diz a Luísa que já sabe o porquê Arthur está tão sério com ela e foi culpa da sua mãe que veio de manhã falar com o professor. Teresa diz que sua mãe nunca lhe amou. Ela mente e diz a Luísa que sua mãe falou que preferia que ela tivesse morrido em vez de Rosinha. Luísa fica chocada. Mariano diz a Esperança que terminou com Teresa. Ela diz que sente muito. Luísa diz a Teresa que não pode ser que uma mãe diga isso. Teresa diz que sua mãe é assim e nem lhe dá forças para seguir em frente, para se superar na vida. Luísa revela a Teresa que Arthur foi falar com Paloma. Arthur chega na casa de Paloma. Teresa se irrita ao saber que Arthur foi falar com Paloma. Luísa pergunta o que elas conversaram. Júlio chega para ver Luísa. Paloma fica feliz ao ver Arthur e agradece por ele ter vindo. Arthur diz a Paloma que está ali, disposto a escutá-la. Paloma diz que não quer fazer mal a ele e só o procurou para pedir perdão. Teresa está morrendo de preocupação e nervosismo e torce para Arthur rejeitar Paloma. Luiz e Júlio se beijam pela primeira vez. Paloma diz a Arthur que era jovem demais e não soube controlar a pressão dos seus pais sobre ela e eles que mandavam nela. Daí foi para a Europa, mas sempre teve vontade de procurá-lo, mas tinha medo do seu pai. Ela fala que se casou e o casamento durou apenas 3 meses e quando sua mãe morreu, antes de partir, lhe pediu perdão por não ter apoiado e sempre ter ficado do lado do seu pai. Paloma pede perdão a Arthur por todo o mal que o causou no passado. Ela pega na mão dele e beija. Luísa vai para o escritório feliz e diz a Teresa que Júlio lhe deu um beijo. Teresa fica feliz pela amiga, mas diz que hoje foi o pior dia da sua vida.
Teresa diz a Luísa que sua mãe não acredita nela e nem no professor, mas talvez acredite nela. Paloma continua chorando e diz a Arthur que precisa vê-lo, falar com ele, e tinha medo dele gritar na cara dela tudo que ela merece. Ele diz que odiava a lembrança dela, o mal que ela lhe fez, o tempo que ele passou chateado. Paloma diz que devia ter ficado ao lado dele para apoiá-lo e não foi capaz disso. Ela diz que se sente muito mal pelo mal que o fez. E apesar de saber que ele refez a vida dele, sente alegria por ele estar feliz com Teresa e de que agora eles vão ter um filho juntos. Arthur se choca ao escutar tudo isso. Esa hembra es mala.